Graças a Deus. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor, um texto da palavra de Deus. Peço à igreja que fique de pé, em reverência à santa palavra do Senhor. Glória a Jesus. João, capítulo de número 1, versículo de número 12 ao 23, e depois lá em Hebreus 10 e 13, né? A irmã vai colocando aí os textos e nós vamos lendo. João, capítulo 1, 12 ao 23. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim, o 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Agora nós vamos ler outro texto lá em Hebreus, no capítulo de número 2, do 10 ao 13. Hebreus 2, do 10 ao 13. Vamos ler esse texto, para que a gente possa aqui completar. Porque convinha que aquele que para quem todas as coisas são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eterno e soberano Pai, a tua palavra ela é fiel e verdadeira. Ela é digna de toda aceitação. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Ela é a direção, é o mapa do viajante. E nós te agradecemos, Pai, nesta noite pela tua palavra, que o Senhor preparou para que nós soubéssemos, para que a nós fosse avisado a respeito da tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, pedimos ao Espírito Santo que nos direcione em toda esta mensagem. Tu que conheces os corações e as necessidades. Ó Espírito que traz a inspiração e que fala ao povo a necessidade para que possamos andar no centro da vontade do nosso Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Nesse momento, nós estamos incumbidos com uma grande responsabilidade. Antes de iniciarmos o texto da introdução dessa palavra, eu gostaria mais uma vez, publicamente aqui nesse culto de domingo, culto da família, de parabenizar as irmãs que ontem realizaram um grande culto, né? Crianças e adolescentes, a irmã Ellen, com toda uma equipe maravilhosa, que se juntaram, se uniram, as mães, né? As mães que também trabalharam duro, né, para fazer aquelas roupas, glória a Deus, e foi uma coisa belíssima, né, para a glória do nome do Senhor. Estão de parabéns,
E a recompensa vem do céu pela semente que está sendo lançada, por cooperação de todo, pela disposição do coração de cada um, que abençoaram, que cooperaram para fazer uma linda festa para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados do Senhor, eu estava orando, pedindo ao Senhor uma mensagem para hoje, e a minha inspiração que foi dada pelo Espírito Santo é que nós falássemos sobre filhos, e nós vamos falar sobre alguns tipos, porque são vários. E a mensagem é tipos de filhos. Por quê? Porque todo mundo aqui é filho. É isso? Alguns talvez ainda não sejam pai nem mãe, mas todos nós somos filhos. Amém? Então, filho, a palavra filho vem do latim, uma tradução de filhos, e é o nome que se dá a descendentes, né? Vem de uma origem de um pai e de uma mãe, tá certo? Então isso é filho, relacionado aos seus respectivos pais, né? Pai e mãe. Os filhos também, eles são uma bênção de Deus, segundo a palavra do Senhor. Filhos é bênção. Filhos é uma recompensa, é uma herança dada pelo Senhor. Inclusive o Salmo 127 é um dos salmos que mais fala sobre isso. Do capítulo 3 ao capítulo 127, que nós não chamamos de capítulo, é o Salmo 127. É isso? Estamos estudando o livro de Salmo, não é chamado de capítulo, mas de Salmo 127, do versículo 3 ao 5, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então é uma herança, é uma bênção que o Senhor concede. É para alegria. Sim. E os pais, eles têm a incumbência dada por Deus, porque os pais, eles são representantes de Deus aqui na terra, para cuidar, para educar. E os filhos devem honrar, amar e respeitar os seus pais e obedecer. Porque os filhos, querido, eles são uma boa terra, que deve ser lançada a semente. Quando o filho é uma terra preparada, por mais que a terra ela tenha suas dificuldades, mas que é uma terra trabalhada, preparada pelo pai e pela mãe para receber a semente, certamente a gente pode esperar que virá bons frutos para a glória do nome do Senhor. Então existe também uma grande diferença entre criaturas e filhos. E hoje nós vamos falar sobre filhos. E há uma pergunta no ar que não quer calar, porque todos, pelo conhecimento geral, cultural, sempre afirmam assim: todos nós somos filhos de Deus. Quem já ouviu isso? É o que se diz. Mas hoje nós vamos ver tipos de filhos, e nós vamos acabar entendendo que nem todos são filhos de Deus, como se diz o popular, a linguagem popular. Então há uma diferença entre criaturas e filhos, né? Criaturas vem de criação, e criaturas são aqueles que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto os filhos são descendentes, são aqueles que têm o DNA, que têm o comportamento dos seus pais, viu?
Esses são os filhos. Tá certo? Então, queridos, existem filhos por criação. A Bíblia vai falar filhos por criação, se direcionando aos anjos que foram criados. Filhos por formação, que foi Adão e Eva, Adão foi formado do pó da terra, tá certo? E também filhos escolhidos, se direcionando à nação de Israel, a nação escolhida, o povo de Deus. Quando Deus chamou Abraão lá da sua terra de Ur dos Caldeus e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui é filhos que foram escolhidos, é Israel de Deus, é a nação santa, escolhida, separada, com o objetivo de ser modelo para as demais nações da terra. E tem os filhos de adoção, que a Bíblia fala que é a igreja. Nós somos filhos de adoção, que clamamos, chamamos, Abba Pai. É isso? É por adoção, porque fomos reconciliados, fomos chamados, fomos escolhidos, encontrados pelo Senhor. Então isso se refere à igreja do Senhor. E também a filho por geração, que se refere a Cristo Jesus. Esse é o único, é aquele que está lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, e é por isso que é filho por geração, porque ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, se fazendo carne, vindo a esse mundo, trazendo o reino de Deus, anunciando o reino e se entregando como sacrifício vivo em nosso lugar, para que nós também pudéssemos ser alcançados e ser feitos filhos por adoção. Agora, queridos, nós queremos falar de alguns exemplos na Bíblia. Vamos falar de poucos exemplos, porque são muitos, mas eu já queria começar lá no início. O que se pode falar dos filhos do primeiro casal, Adão e Eva? A Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas posteriormente, mas o primeiro filho que a Bíblia vai mencionar seria Caim e Abel. São os mais falados e mais conhecidos. Mas nós vamos entender aqui já dois filhos do mesmo casal, com um caráter e uma personalidade totalmente diferente. Nós vamos observar que Caim, ele era um tipo indiferente, mesquinho, ciumento, invejoso. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Quando o Senhor procura Caim, e vai dizer: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Ele sabia, mas ele vai dizer: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Então a gente vê aqui um irmão indiferente. Como irmão mais velho, ele teria uma responsabilidade de guardar, de cuidar, de proteger o seu irmão. E nesse momento dessa pergunta de Deus, ele sabia sim, porque ele já havia matado o seu irmão. Mas ele se torna frio, indiferente, totalmente se demonstra alheio, como se ele não soubesse que Deus contemplava e sabia e via todas as coisas. No entanto, nós vamos ver Abel, a Bíblia testificando de Abel em vários textos. Um homem justo e temente a Deus. Porque mesmo Caim tendo matado Abel,
O próprio Deus não quis que a morte de Abel fosse vingada, porque isso iria se tornar pior este mundo. Iria se tornar um vício, né? Um ciclo vicioso de vingança após vingança, uns matando outros, como é hoje, mas seria bem pior. Mas o próprio Deus, Ele vai dar uma ordem lá no mesmo capítulo 4, versículo 15, para que os homens, eles tenham esse cuidado. O Senhor proibiu que ninguém tocasse em Caim. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei a tua boca. Eu estou pedindo, é Gênesis capítulo 4, versículo 15. Eu quero falar de Caim, é isso? Quando o Senhor disse, o Senhor porém disse-lhe, portanto, qualquer que te matar, a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Deus, Ele fez isso aqui já na intenção de que o homem não vivesse matando um ao outro, se vingando, mas que aquele que vingasse qualquer coisa, ele receberia ainda um castigo muito pior sobre a sua vida. É tanto que a palavra de Deus vai dizer que a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Mas nós estamos aqui falando de tipos de filhos, e há alguns tipos de filhos na Bíblia, como os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Eram aqueles que sempre estavam querendo o melhor para si. Sempre no meio vai ter esses tipos de filhos, aqueles que são os filhos solicitantes, sempre pedindo e querendo as melhores posições, as melhores colocações, o melhor. Do contrário, eles não se satisfazem, mas eles não estão prontos também para pagar o preço, para ter o melhor. Esse diálogo está em Marcos capítulo 10, do versículo 35 ao 37. Quando eles vão solicitar, eles dizem, aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhe disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha, eles não queriam pouca coisa, eles só queriam a melhor posição, um à direita e outro à esquerda. E o Senhor vai dizer, vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Não estavam, não é isso? E é por isso que a Bíblia sempre nos recomenda a nos contentarmos com aquilo que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado. Esses pedidos aí, amados, até hoje são feitos por muitos discípulos que ainda não compreenderam a sua real missão no reino do Senhor. A nossa missão no reino do Senhor não é posição, mas é a missão de realizar a vontade daquele que nos chamou, que nos alistou, que nos chama como filhos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É interessante nós entendermos os tipos de filhos, para que nós venhamos fazer uma reflexão em nós mesmos. E o que dizermos dos filhos de Eli? Quem lembra dos filhos de Eli? Não é isso? Os filhos de Eli, eles são considerados na palavra de Deus como perversos. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, do 12 ao 17. Mas os filhos, queridos, eles são nossa herança, nossas propriedades.
Os filhos, eles são coisas mais importantes que nós temos. E nós recebemos do próprio Deus. É Deus que nos abençoa com filhos. É isso. E quanta alegria. Você lembra? Quando o Senhor te abençoou com filhos. Quando esse filho nasceu, essa filha nasceu. A alegria que trouxe ao teu coração é uma herança, é uma bênção que Deus dá para a nossa vida. E é o que há de mais importante para nós, para alegrar o nosso coração. Porém, os filhos de Eli, eles eram desgastantes. Os filhos de Eli eram filhos que não honravam a Deus, e nem muito menos ao seu pai. Eram desobedientes e desprezavam o Senhor. Eram filhos que estavam na posição, mas que desonravam a posição a qual eles estavam. Eram perversos, não se importavam com o Senhor. É o que a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, diz assim: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Meu Deus, eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na sua mão, dava com ele na caldeira ou na panela, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. Dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois tome para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não for força a tomarei, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta ao Senhor. E se você entendeu aqui o texto, eles colocavam a mão na oferta e eles tiravam além do que lhe era permitido. Eles desprezavam o altar do Senhor, eles profanavam. Eles não faziam pouco caso do Senhor. E o pai, Eli, fazia vistas grossas. Ele sabia do pecado dos seus filhos, sem contar que eles se prostituíam junto ao templo, nas proximidades dos templos. Eles se prostituíam, eles faziam suas orgias, eles não tinham nenhum temor. Esses eram os filhos de Eli. Mas nós sabemos o que foi que aconteceu com os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles morreram. Eles foram para uma guerra e lá eles foram mortos. Eli também, porque fez vistas grossas, ao saber a notícia, ele era muito obeso, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu ali mesmo. A esposa de um dos seus filhos estava gestante. Quando soube do acontecido, entrou em trabalho de parto e também morreu, nascendo um filho que se chamava, e acabou, e foi-se a glória do Senhor. Por quê? Porque desprezaram o Senhor. Esses eram os filhos de Eli. Então são tipos de filhos que a Bíblia vai mostrar. O altar, querido, do Senhor, ele representa o próprio Deus.
E a oferta representa o próprio Cristo. E é por isso que é algo tão importante, tão simbólico e tão importante, e que não pode ser desonrado e nem desprezado. Amém, queridos? Esses são os filhos de Eli. Mas o que dizer dos tipos de filho de Davi? Davi teve vários filhos. Eu estive contando. Davi teve 18 filhos, os que se conhecem na Bíblia registrado. Entre esses, há aqueles que são mais conhecidos, que foram Aminon, que foram Absalão e que foi Salomão. São os 3 mais conhecidos. E a gente vai observar que cada filho, ele tinha um caráter e uma personalidade diferente. Não é isso? Davi, conhecido homem segundo o coração de Deus, um homem que louvava ao Senhor, um homem sensível à presença de Deus. Porém, os seus filhos, parte deles, não eram assim. Conhecemos o caso de Aminon, que fez um incesto com a sua própria irmã legítima de Absalão, gerando assim um desentendimento no meio da família. Ou seja, levando o próprio Absalão a achar que o seu pai não tinha pulso e nem deveria governar, e que ele mesmo é quem deveria tomar o governo, levando o próprio filho Absalão a sentir no seu coração o grande desejo de usurpar o trono do seu pai, de tomar o lugar do seu pai, de assumir o governo, matando o seu próprio pai. E é uma história assim, amados, de um grande desequilíbrio na família real, que veio trazer um grande escândalo ali no meio do povo de Israel naquele tempo. Mas todo mundo sabe o final da história de Aminon. Aminon foi morto pelo próprio Absalão. Ele montou uma emboscada, fazendo uma festa de tosquia, e ali convidando os seus irmãos, ele planejou a morte de Aminon e matou o seu irmão. Em seguida nós sabemos que na perseguição de Absalão para matar o seu próprio pai Davi, ele ficou preso com seus grandes cabelos e belos em um pé de árvore chamado de carvalhais, e ali ele ficou suspenso e pendurado ali. A mula passou em frente e vieram os soldados de Davi e mataram Absalão. Esse foi o fim de Absalão. E aqui são tipos de filhos, são exemplos que estão na Bíblia, para que a gente possa olhar, observar e trazer um ensinamento para a nossa vida. E Absalão, que foi aquele que se tornou o rei de Israel, o sucessor de seu pai, foi Salomão. Foi um grande rei, o homem que teve a sabedoria, o entendimento, a riqueza, teve repouso durante o seu reinado, não viveu com guerras, mas um homem também que no final dos seus dias acabou se corrompendo e se misturando com idolatrias por causa de muitas mulheres. Que tipo de filhos nós somos? Precisamos refletir, queridos, sobre isso. Mas a Bíblia também fala que existem os filhos do diabo, não é isso? A Bíblia vai falar que existem filhos do diabo. Está lá em João capítulo 3, versículo 10 até o 18, fala isso, irmãos. Jesus respondeu e disse-lhes: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, glória seja dada o nome do Senhor. João capítulo 3, versículo 10 ao 18 nos fala sobre isso. E depois o 23. Jesus respondendo disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabe disso? Vamos mais na frente. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho.
E vos faleis coisas terrestres e não crestes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Agora pule para o 23, por favor. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados por ele. Porém, queridos, eu gostaria de ir lá para 1 de João, capítulo 3, certo? O versículo 10 ao 18. Nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo, certo? E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então existe aqui uma diferença entre filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, e por causa o matou, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que Ele nos amou e deu a sua vida por nós, e que nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Quem pois tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, falando de filhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Agora o 23 vai dizer o seguinte, o versículo 23: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então a palavra de Deus, ela está falando bem claro que existem os filhos do diabo. Há vários versículos na Bíblia Sagrada que fala sobre isso, mas nós queremos ler um versículo lá em Malaquias, que é um desabafo de Deus no capítulo 1, versículo 6, que fala: o filho honrará o pai. É isso? O filho honrará o pai. Isso é o que deve ser natural, é o que deve ser a prática dentro do mandamento e da palavra do Senhor. E o servo ao seu Senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então o correto é um filho honrar ao pai. Aqui quem é filho de Deus? Levante a mão. Então o filho, ele deve honrar ao pai. E o próprio Deus, ele está a dizer: aonde está a minha honra? E aí vem que tipo de filhos nós somos. Atos capítulo 13, o versículo 10 vai nos falar também sobre isso. Que tipo de filho nós somos? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor?
Então existe sim, irmãos, os filhos do diabo e os filhos de Deus. Também em Mateus capítulo 13, o versículo 38, há mais uma referência que nos fala a respeito para os filhos. Mateus 13 e 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, amém? E os joios são os filhos do maligno. Filhos do reino é uma boa semente, é aquele que vai dar fruto, frutos dignos de arrependimento. Mas existe o joio, o trigo e o joio são sementes muito parecidas, mas uma semente é o trigo, que produz o pão, que traz vida, que traz alimento, que tem um propósito, um objetivo de sustentação. Mas lá também está o joio, que são os filhos do maligno, imitando, mas não tem fruto. Não tem fruto. Amados do Senhor, em João 8,44 diz: vós sois filhos do diabo. 8,44: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então todo mentiroso, todo perverso, todo pervertido, toda pessoa que tem frutos da carne, são filhos do maligno, porque parecem com o seu próprio pai. E é por isso que o Senhor increpou essa palavra e diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. É quando o homem pratica tudo aquilo que desagrada a Deus, que anda segundo o curso desse mundo e que realiza todas as obras da carne, não pode ser filho de Deus, porque o filho de Deus, ele pratica a vontade de Deus. Mas existem vários tipos de filhos, segundo a psicologia. Existe aquele filho quietinho, o filho falante, o filho articulador, o filho organizado, o filho competidor, o filho atencioso, o filho diplomático. Existe aquele filho carinhoso, o filho amoroso, o filho que honra o pai, que honra a mãe. Existem também, até agora eu tenho falado de alguns exemplos pouco na Bíblia que relatam sobre filhos. E talvez você diga: só existe esse tipo de filho? Não, existem também filhos bons e que precisam ser trabalhados, precisam, como a terra, ser trabalhada, aradada, preparada, porque você, pai, e você, mãe, é quem vai lançar a boa semente no coração desse filho. Existem os filhos de Deus, que está lá em 1 João capítulo 5, o versículo 1, vai falar sobre os filhos de Deus. E você pode olhar e ver se você está enquadrado dentro desta palavra. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha que coisa linda. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou. Você ama a Deus? O maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O amor ao Senhor, ele deve estar acima de tudo. Então os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, ele ama o seu pai.
E quem ama o seu Pai celestial, em primeiro lugar, ele aprendeu a amar o seu pai terrestre, a sua mãe e o seu pai. Porque há um contraste, um filho dizer que ama o Pai celestial e não amar o seu pai terrestre e sua mãe, e desonrar, desobedecer, desgastar. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Vamos continuar a leitura. Quem é nascido de Deus? Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não é difícil. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém, queridos? Todo aquele que é nascido de Deus vence. Vence o mundo, vence o pecado. Não é mais escravo, é livre. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os nascidos de Deus, eles vencem o mundo. Eles vencem tudo. Todos que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, o versículo de número 9 ao 17 também fala isso. É filho de Deus? Então você é guiado pelo Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto para o pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. É isso? Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Levante a sua mão. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. É por isso que eu falei lá atrás, filhos de adoção. Adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você precisa ter esta convicção. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que Cristo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Filhos de Deus já não mais são sujeitos ao pecado, a estar tendenciosos a cair, a desobedecer. O pecado na vida de um filho de Deus é um acidente, é algo acidental, porque ele não vive pecando, não vive mais na prática do pecado, mas ele anda segundo a vontade do seu Pai, porque ele torna-se a imagem e a semelhança de Deus. Porque no momento em que o homem pecou contra Deus, ele perdeu a característica do seu Deus, a semelhança, a imagem, a santidade. O Espírito de Deus se retirou dele, mas agora em Cristo Jesus, o homem novamente ele pode ser cheio de Deus.
Ele volta agora a andar em santidade, em santificação, em piedade, em bondade, em amor, em mansidão, em domínio próprio, porque agora ele é parecido com o seu pai. Voltando para João capítulo 12, capítulo 1, versículo 12 ao 14, que é o texto que nós lemos. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Filhos. O homem, ele se torna filho de Deus quando ele abraça a maior oportunidade da sua vida. É o que está lá em João capítulo 1, que acabamos de ler, o versículo 1, o versículo 2, quando lemos agora o versículo 12, que Deus lhes deu o poder. Você sabia que para você ser filho, você precisa de poder? Poder é a graça de Deus sobre a tua vida, para você ser um filho obediente, um filho que honra, um filho que ama, um filho que anda em fidelidade. E hoje é um culto de família, trazendo isso para nós. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, é que a gente seja filho, que a gente seja um bom filho. Lá no 14 vai dizer, nós concluímos o 14, e o Verbo se fez carne, já lemos, amém? Então, que tipo de filhos você é? Qual será o seu futuro, o seu destino final? Aqui a Bíblia fala sobre criatura, filhos de Deus, filhos do diabo. Ela mostra vários exemplos de personalidade, de caráter. A Bíblia não esconde as falhas, os pecados, os defeitos, as dificuldades que os seus personagens enfrentaram. Mas ela quer nos apontar e mostrar que em Cristo nós podemos sim ser uma nova criação, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. É tanto, querido, que você que é filho, e você ouvindo esses relatos bíblicos, talvez você se identificou em alguma coisa aqui, mas a vontade de Deus é que você seja um filho cada vez melhor. E como isso é possível? Seria possível para um homem pecador, tendencioso, cheio de defeitos, de problema, com uma natureza decaída e pecaminosa, ser um filho de Deus? Sim, sim. Porque o que se diz do Senhor Jesus Cristo? O que se diz do Senhor Jesus Cristo? Ele é a perfeição de filho, filho de Deus, filho único. É o que nós lemos, filho unigênito. Ele é o filho perfeito. E é por isso que ele entregou-se a si mesmo, deu a sua própria vida, realizando o sacrifício perfeito, para que nele nós possamos ser gerados filhos de Deus. Este é o meu filho amado, ao prazer do coração do Pai. Mateus 3:17. Será que Deus, olhando do céu para nós, para você,
Ele tem esse mesmo prazer? É uma reflexão, é um questionamento, é um confronto, é o que pode nos levar a pensar nesse momento, a fazer uma anamnese dentro de nós mesmos, é fazer aquilo que Paulo disse, que cada um faça essa anamnese, essa reflexão dentro de si mesmo, olhando para si. Que tipo de filho sou eu? Eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Senhor nosso Deus, olhando do céu, o que Ele tem dito a seu respeito? Que tipo de filho e de filha tem sido você, tem sido eu? O que Ele pode falar de você? Sabendo nós que nós temos um acusador chamado Satanás, que lá na presença de Deus o Senhor vai testificar sobre Jó e vai dizer: tu viste o meu servo Jó? Como ele é fiel e justo e temente, se desvia do mal? Diria o Senhor também a nosso respeito, porque o texto diz que Ele não para de perverter os santos caminhos do Senhor. Ele está procurando algo que possa acusar, que possa lhe descaracterizar como filho de Deus. Satanás vai dizer: mas também Jó tem tudo. Tem saúde, tem riqueza, tem filhos, tem tudo do bom. E foi provado para Satanás que existe filhos que honram o pai, que obedece ao pai, que respeita o pai, que é fiel ao pai. Não só por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Jó tinha tudo, mas agora ele vai conhecer o seu bem maior, diante de uma acusação de Satanás. Mas ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará na terra. E quando ele se levanta para fazer justiça, para trazer vitória, para trazer restauração, restituição, para exaltar aqueles que se portam como verdadeiros filhos de Deus. Este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. O que diria o Senhor de nós? O coração de Deus, no coração de Deus, o que está é o desejo que nós sejamos filhos verdadeiros, por adoção, gerados segundo o Espírito Santo, a sua palavra, pelo sacrifício de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho, a oportunidade que Ele nos dá de sermos semelhantes, de sermos mais parecidos em amor, em justiça, em bondade, em piedade, em verdade, em mansidão, em domínio próprio, ser mais como Ele é. Filhos todos podemos olhar para o Cordeiro de Deus e sermos iluminados por Ele, e assim nós vamos estar mais no centro da vontade do nosso Deus. Eu quero dizer que mediante essa mensagem há esperança para você, filho.
Há esperança para você, filho. Para você que tem filhos. Se esse filho ainda não está ajustado, como foi o filho pródigo, creia que ele vai voltar à casa do pai. Porque existe os tipos de filho. O filho que ficou em casa e o filho que partiu. O pródigo é aquele que já quer usufruir da herança antes do tempo, como foi Absalão, como foi o filho pródigo da parábola. É um tipo de filho. Mas o filho da parábola, ele teve a oportunidade de voltar, de se humilhar, de reconciliar-se com seu pai. Ele reconheceu que pecou. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus jornaleiros, dos teus trabalhadores. Mas o pai, o desejo do pai é de te tratar como filho, como filha. E você precisa se apropriar disso com toda convicção. Não deixe jamais que o inimigo venha querer roubar isso de você. Porque você é filho de Deus. Lá estava o filho pródigo, mas o seu pai lhe recebe de braços abertos e diz: filho, tudo que eu tenho pertence a ti. Ele vai dizer essa fala também para o outro filho que estava em casa. É aquele filho que não se acha filho. É aquele filho que o pai tem tudo de bom, toda a riqueza, todo o bem, toda a proteção, toda a cobertura o pai dá, mas ele não consegue usufruir. Ele não se sente filho, ele se sente um escravo. É o que ele vai reclamar, é o tipo de filho: há tanto tempo eu estou contigo, pai. Eu faço tudo, eu trabalho nessa fazenda. Eu nunca desperdicei nada teu. Tu nunca nem me deste um cabrito para comer com os meus amigos. Olha a reclamação. É quando é filho, tem todo o direito, mas não usufrui. Chega o filho pródigo, que já havia desperdiçado a sua herança, os bens do seu pai, e o pai manda matar o bezerro cevado. O pai manda fazer festa, manda trazer sandálias para os pés do filho, que estava desgasto, roupas novas, o anel significando autoridade, e restitui a autoridade e o filho à sua casa, e diz: vamos todos se alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É isso que Deus quer. Porque agora esse filho voltou para a casa do pai, estava com vestes, com sandálias, com anel, havia banquete, havia festa, e agora ele voltou à semelhança do pai, à semelhança de Cristo. É isso que nós somos formados, gerados. É o que vai dizer lá em Hebreus capítulo de número 2, versículo 10 ao 13, para encerrarmos o texto que nós lemos nessa noite. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, quem é esse? É o próprio Cristo, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Quem é o príncipe da nossa salvação? Diga: Jesus. Jesus Cristo. Ele é o príncipe da nossa
salvação. Foi Ele que garantiu a nossa salvação. E foi por intermédio dele que João vai dizer que Ele nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Porque assim o que testifica, como os que são santificados, são todos de um. Todos somos de um, do nosso Deus. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Quem falou isso? É a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nos considerando Ele como Filho unigênito de Deus, agora Ele nos considera também irmãos. Aleluia! Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aleluia! E o 13 para encerrar. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Tipos de filhos. O tipo de filho que Deus quer que sejamos é mais como Ele é, mais a imagem, mais a semelhança, mais parecido com eles, porque somos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. E Ele tem nos dado poder para permanecer, para estar de pé, para aguardar a sua promessa, para estarmos aguardando o grande dia do triunfo do nosso Rei e dizermos a todo momento: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Fique de pé, igreja do Senhor.